Histórias com vida. As estrelas do céu li, minha sina ia mudar. Até parece que vi o teu rosto ao luar. Até que chegou o dia que tu ficaste a meu lado. És o moreno que eu queria, de sabor açucarado. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar de cigano, tu és meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar de cigano, tu és meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Gosto de ter ao relento o calor da tua mão, de te ter bailar ao vento, amor do meu coração. O teu olhar tem ternura, oh meu amor adorado. Tu és a minha loucura, de sabor açucarado. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar de cigano, tu és meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, tu és meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar de cigano, tu és meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, és o meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar de cigano, és o meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Tu és açúcar moreno, tu és meu pequeno, és o meu bombom. Tu és açúcar moreno, tens olhar sereno, tu és mais que bom. Tu és açúcar moreno, tens um ar de cigano, és o meu amor. Tu és açúcar moreno, meu doce veneno, meu doce sabor. Bem-vinda, Fátima. Obrigada, Isabel. É um gosto estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, apesar de todos os contratempos que aconteceram. Não é? É verdade. Mas quando insistimos, nós conseguimos. Conseguimos aquilo que queremos. E na não é? vida tem que ser assim, não é? Exatamente. Então, Fátima, vi que nasceu em Levete, Sim. certo? Certo. E que o seu pai, desde muito pequenina, veio para Oliveira do Douro Isso. trabalhar para ter outras condições para a família, não é? Exatamente. Como é que foi esta infância da Fátima? Olha, eu não me lembro de realmente ter feito essa mudança. Era muito pequenina, portanto era basicamente um bebê. Devia ter um ano e qualquer coisa, segundo os meus pais diziam, não é? E depois viemos para Oliveira do Douro. O que me lembro de lá era aquela miúda que gostava de estar sempre a brincar com aqueles miúdos lá, os vizinhos, que eram quase todos da mesma idade, ali a brincar, a macaca, a escorregar pela rua abaixo naquelas chapitas que a gente às vezes tirava lá no chapeiro e vinhas ali, que a rua era bastante a descer e a gente aproveitava. Mas era uma infância feliz. Foi uma infância Sim, feliz? Sim. Como é que era a vida da sua mãe, visto que o seu pai estava mais a trabalhar, não é? E que tinha que gerir toda aquela casa, com as filhotas, etc.
Como é que era essa? A minha mãe foi sempre doméstica, isto é, sempre, quando era mais nova trabalhou, mas foi muito pouco tempo, mas depois de ter os filhos começou a ser doméstica, né? Porque não é fácil criar 4 filhas como ela tinha. E ela era uma pessoa muito calma, muito pacata. Portanto, eu com a minha mãe não tenho assim nenhum episódio que eu diga a minha mãe era má para mim. Não tenho essa imagem. O meu pai é a mesma coisa. Eu nunca ralhava, que é normal, ralhar um filho, mas mesmo o meu pai nunca me bateu nem nada. Portanto, foram muito tranquilos os meus pais. Muito, muito. Ainda bem. Mas Muito. o que é que a sua mãe lhe ensinava? De forma inconsciente, muitas das vezes, como é que seriam os homens na vida? Sinceramente, a minha mãe não me falava muito dessas coisas. Eu acho que eu ainda tinha sabe, é daquela idade, ainda não falava muito assim abertamente com os Era um assunto filhos. fechado. Mas às vezes nós não falamos. Muitas das vezes nós transmitimos a nossa crença a respeito de alguma coisa sem falar, é com as nossas atitudes. Sim. A minha mãe só começou a falar um pouquinho quando eu já tinha, que é os meus 17 anos. Porque até lá não me tinha falado muito. E o que é que ela falava? Tem cuidado, filha. Não vais por aqui, não vais por acolá. Tem cuidado. E ouvia a sua mãe? Ouvia. Eu tive um namorado lá, que era mais velho que eu. E ele dizia-me, tu vais muito dos conselhos dos teus pais. E eu disse, vou. Porque ele realmente achava que a minha mentalidade, para aquela idade, não era a mesma mentalidade que se calhar algumas raparigas da minha idade. Claro. E eu fui sempre muito por aquilo que a minha mãe me dizia. Era a filha mais próxima do seu pai e da sua mãe? Eu era a filha mais nova. Portanto, era a caçulita. Certo. A que fazia as neiras e que as irmãs davam na cabeça. Certo. Fazia muito bem, que eu às vezes era arisca. Claro. Mas senti que a minha mãe era igual para todas. Nunca senti que eu era a preferida. Não é sentir que era a preferida, mas se calhar aquela que mais estava ali para ajudar, para apoiar de alguma forma. Naquela época, sim, olha, minhas irmãs trabalhavam. Infelizmente, era assim, nós tínhamos de trabalhar muito cedo. Minhas irmãs com 14, com 15, como eu, fomos trabalhar. E não eram muito presentes porque tinham que trabalhar, não é? Claro. Elas saíam de manhã, era o meu pai que lhes fazia o pequeno almoço, nunca mais me esquece, a elas e a mim. O meu pai era um desses homens. E pronto. Era um homem. Pronto, era um homem assim. E E o que é as minhas que ele irmãs. fazia de pequeno almoço? Olha, eu lembro-me perfeitamente que ele fazia cevada com leite e ele punha umas tostas lá dentro e a gente comia aquela malga cheia de tostas que sabia. Como hoje em dia que eu posso comer não tem nada a ver com aquilo que ele fazia. Eram e depois sopas com amor. E depois ia buscar umas tostas que havia no ver a nossa terra muitas vezes, que eram umas tostas grandes, quadradas, que eram fabricadas lá nessa senhora, nessa padaria, que era do caseirinho, e era muito bom, muito bom. Tenho saudades desses tempos. Claro. Então, Fátima, com que idade é que se casa? Eu casei-me com mais ou menos 20 anos. Casou muito cedo? Casei, eu acho que é cedo. Ainda era uma menina. Foi amor à primeira vista? Como é que foi? Naquela altura, a gente nem acha que nem sabe se é bem amor, só que naquela altura a gente ilude-se. Eu vou sair de casa, vou ter a minha liberdade, não é? Trabalhava nessa altura? Trabalhava. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Não é? Muito cedo. E eu ajudava os meus pais com o que ganhava. E eu e minhas irmãs, elas também davam uma parte do ordenado delas aos meus pais. Porque era difícil naquela altura. Certo. Era muito difícil. E eles, com a ajuda das filhas, e com isso também conseguiram-nos levar-nos de férias. Meu pai, eu era pequenina, eu ia aos pés da minha mãe no carro, para cabermos todas. As minhas irmãs atrás, que elas eram umas mulherzinhas, não é? Já estavam na idade de namorar e eu era pequenina. Eu ia nos pés da minha mãe para cabermos todos. E meu pai levava-nos para o Algarve. Lá está, ele fazia tudo, saudades, não é? sim, para nos levar a passear. Sim. Então, casa aos 20 anos, onde é que conheceu? Na casa dele. Na casa dele? Por incrível que pareça, na casa dele. E porquê? Porque eu fui convidada para ser madrinha de uma menina e ele padrinho. E então,
como eu fui um dia à casa da madrinha, que era perto desse padrinho, que era o meu ex-marido, e ele disse, e não, que era a esposa dele, não está na casa do padrinho, vamos lá. E assim estávamos todos juntos. E eu fui, e foi aí que me foi apresentado, na própria casa dela. Entrem. E pronto, e ele olhou para mim e nunca mais me Vocês largou. encantaram-se, não é? Nunca mais me largou e foi daí que nasceu o casamento. Foi um namoro, prosseguiu-se. Não é? Demorou quanto tempo? Namorámos, esperei que pai, 2 anos ou 3 só. E como é que era esse namorado? Olha, na altura eu era tinha um bocado assim de desconfiança, que ele era assim um cabelo um bocado, pronto. Menininho Beto, não é? Menino dos papás, tem dinheiro, pronto, sempre aquele receio. Bem, será que vai dar certo? Eu era uma miúda normal, Sim. nunca tive Achava habituado. que não estava à altura dele? Exatamente. Será que eu estou à altura para ele ficar comigo, para casar comigo? Não é? Porque a gente tem sempre essa sensação, não é? De Quando estar à não altura. temos autoestima, sim. Sim. Nunca fui muito de ter. Então casa-se com ele, pensava isso. E como é que foi os primeiros anos de casada? Foram tranquilos. Os primeiros anos foram tranquilos. Veio o primeiro filho, o Pedro. Foi super tranquilo. Não tivemos problemas nenhuns. Depois, consoante os anos foram passando, aí as coisas complicaram mais um bocadinho. E o que é complicar-se? Complicaram-se porque ele meteu-se no álcool. E o álcool, eu costumo dizer, às vezes é pior um drogado que um bêbado. Porque há drogas que se consegue estar normal, mas um bêbado às vezes não. Às vezes não, a maior parte das vezes. E ele chegava a casa e insultava-me. Os filhos acabavam por ver a mãe a ser insultada. Agredia? Psicologicamente. E como é que se sentia com isso? Desculpa. À vontade. Esteja tranquila. Que não prestava. Mais uma vez, sentia-se diminuída, não é? E desvalorizada. Sim. Eu, às vezes, no desespero, dizia que queria sair de casa. E ele dizia-me, nunca mais me esqueço. Vais para onde? Não tens onde cair morta? Mas isso é importante, Fátima, sabe? Porque há muitas pessoas que não se conseguem libertar exatamente porque ouvem exatamente as mesmas coisas. Que é, vais para onde? Vais para onde? Com Ninguém que te quer. dinheiro? Ninguém te te quer. quer. Sim. Tens estes filhos, achas que alguém nos vai criar? Sim. Não é? Era, para onde é que vais? Quem te quer? Vais para baixo da ponte? A tua família não me bala a ponta de um chave. Eram as palavras exatamente como eles diziam. Portanto, vais para onde? E eu fui aguentando. E quanto tempo aguentou isto, Fátima? Anos. Anos até um dia ele agrediu um dos meus filhos e eu ameacei-o. E disse, se tornas a tocar no meu filho, eu mato-te. Não te mato assim porque não tenho força para ti. Mas quando estiveres a dormir, eu espeto uma faca. Eu disse isso. O desespero leva a No isso. desespero. Porque aquela sapatada do meu filho matou-me. Por uma coisa que ele não teve razão. Foi que ele chegava tarde, com álcool e essas coisas todas. Sabe lá Deus de onde, que sei muitas vezes, as boates, essas coisas. E os meus filhos aproveitavam para estar na caminha da mãe até o pai vir. E eu ligava, punham era cassetes naquela altura, não eram CDs, para ver uns filmes da Disney, essas coisas todas. E quando eles abriam o portão a abrir, que era automático, fugiam. Mas o Tiaguinho queria estar ali na mãe, eu deixei-o estar. E ele chegou ao Tiago, para a tua cama. E o miúdo começou a chorar, que é muito normal, quer estar com a mãe. Claro. E eu disse, deixa estar o menino. E ele não gostou, tirou-o à força e chegou ao quarto e bateu-lhe bastante no rabo. E eu não gostei daquilo que vi e ameacei.
não devia ter ameaçado, mas com desespero ameacei. O desespero leva a isso, não é? Não desespero. E aí ele agarrou-me pelos cabelos, que foi a primeira vez que ele nunca me tinha Agredido agredido. fisicamente. Agarrou-me pelos cabelos e arrastou-me até ao meu quarto. Fui até ao quarto do menino e aí eu ganhei forças. Desde quando ele me largou os cabelos, levantei-me e consegui-lhe dar um murro no nariz. E depois disso? E ele daí fez-se vítima. Estás-me a bater. Ainda Perante mais os filhos, dizer que era eu que eu estava a agredir. Mas eles assistiam a tudo? Sim, viram tudo. E então, a partir daí, foi horrível. Que até que um dia ele, pelo telefone, já me ameaçar, e eu, antes que ele chegasse a casa, a minha filha era pequenina ainda, e as palavras dela disse: vai-te embora, mãe. E eu disse: não os posso deixar. E não deixou. Deixei, ela disse: tu não vais, não me esqueças essas palavras. Eu tiro-me da janela abaixo. E aquilo entrou em mim, Isabel. Eu disse: não, filha. A mãe vai, mas tu, a seguir, vocês também vão. E eu fui com uma saca que ela me fez, que ela deve se lembrar. Uma pequena saca, uma peça de roupa, e eu fui embora. Foi para onde? Fui pedir ajuda a uma tia. E a minha tia, na altura, ela gosta de ler cartas, essas coisas, e ela disse-me: tu tens que livrar dele. Não te está a fazer bem. Tu, enquanto estiveres com ele, não és ninguém. Estás em sofrimento, não estejas só porque os outros vão dizer mal. É, princesa. Obrigada, desculpem. Vita chorona. Não. Não queria ser assim. Mas eu ando muito sensível, Isabel, também mais por isso. Eu sei. Se noutra altura eu suportaria melhor. Mas como estou numa fase mais sensível, Mas está tudo bem. já passou. Desculpa. Não tem que pedir desculpa. E então, sai de casa, vai para a casa de uma tia. Sim, E a sua família? Não sabia do que se passava? eu nunca contei com vergonha. E então, quando eu saí, a culpa era minha. Porque Ainda estás mais a essa. Sim, porque estás a deixar os teus filhos, que vergonha. E os meus pais, coitaditos, talvez a mentalidade, também me culparam um bocadinho. Como é que se sentiu com isso? Horrível. Não ter apoio foi horrível. Completamente desamparada. Muito. E o que é que fazia nessa E eu altura? tenho nada. Não Estou para conta dos trabalhava? meus filhos, não. Eu comecei a minha vida do zero. Eu tenho uma irmã que me disse: porque é que nunca me contastes? Eu teria-te apoiado. O que é certo, a culpa foi minha, porque eu nunca contei nada a ninguém. Não sabia. Não sabia. Não, tinha vergonha. E tinha vergonha? Tinha vergonha. E então fui culpada. Porque saiu de casa. Só que não sabem o porquê. Exatamente. E eu, após isso, que eu ainda fui torturada por ele, mesmo assim. Ele perseguia? Sim. Ameaças de morte. E tomou providências? Nesse dia tive que tomar, porque ele estava à porta da minha casa a ameaçar-me de morte. E eu, aquilo era... Depois eu comecei a trabalhar, não é? Consegui uma casinha em Avintes e eu ia para casa trabalhar e ele estava ali a ameaçar-me: estou aqui à tua porta, não passas dois. E eu, por trás, tinha outra rua que depois ia dar à esquadra, que a esquadra era mais acima. E eu fui lá direto a chorar, desesperada. E eles disseram que eu tinha que dar queixa. E eu disse que não queria, porque ele era pai dos meus filhos. Não queria magoar os meus filhos. É tão importante isso que nos está Pois a é. contar, Fátima. Tão importante porque quem a vê na televisão, nas festas, como é que conhece a Fátima? Ninguém. Sempre a sorrir, Sempre. sempre divertida, sempre a pregar partidas. É a minha capa, é a minha Exatamente, é a sua proteção. proteção. Mas agora aqui está completamente despida. Ninguém conhece esta Fátima. Ninguém conhece esta história. E é um testemunho muito importante para quem está lá em casa. Porque muitas pessoas que estão a ouvir passam exatamente por aquilo que a Fátima nos está a contar. Eles já têm a vergonha de a contar. E ainda não tiveram coragem, a
coragem que a Fátima teve de pegar no seu saco e pedir ajuda Pois. e recomeçar. Sim. Com que idade é que recomeçou a sua vida, Fátima? Foi há mais ou menos já, que é 20 anos atrás. Eu tinha 40 e qualquer coisa. E arrepende-se de ter recomeçado a sua vida? Não, não, Foi uma libertação, não foi? não. Só me arrependo que na altura não tinha possibilidade de os ter todos os dias comigo. A mãe dele foi incansável, criou-os. Eles vinham para mim à sexta-feira e eu de manhã, na segunda, às vezes de manhã era eu que os levava à escolinha e depois, às vezes era o domingo à noite. Mas eles estavam sempre, mãe, eu não quero ir para casa. E eu ficava a chorar para um lado e eles para o outro. Claro. Mas tinha que ser. Tinha que ser porque lá está, as ameaças continuaram e se tu nunca vais ter os meus filhos, nunca vais. O que é certo é que nenhum tribunal me ia dar naquela altura, sem trabalho, sem nada. E então eu, como os meus filhos estavam bem, eu fui um bocadinho egoísta comigo. Não tirei-os de um bem-estar. Tinha uma casa enorme à beira-mar, entende? Cada qual com o seu quarto, não lhes faltava nada. A mãe dele foi para lá para ajudar. E muitas vezes tive que a mãe ia à escola também, é que lá está. E no fundo não estavam comigo, mas também não podia estar durante o dia, porque eu trabalhava, no fundo era para dormir. Então foi nisso que eu me agarrei. E então os dias mais importantes, que é o fim de semana, que estão em casa, estavam comigo. Portanto, eu aproveitei, porque se fosse o contrário, eu nunca ia aproveitar. Claro, claro. Porque ao fim de semana tinha que estar com os pais, com o pai. Exatamente. E nesse caso, eu acho que fui privilegiada nisso. Porque passei com eles, brinquei com eles. Foi muito bom. Ainda bem, ainda bem. Foi muito bom nessa parte. Depois, não me arrependo disso, porque realmente usufruí muito dessa parte. Eu amo demais os meus filhos. Eu sei que sim, eu sei que sim. E eles também amei. Eu São o sei meu que apoio, são a minha vida. sim. Mãe é aquela que dá amor, Sim. cuida. Sim. E cuidar não quer dizer que esteja 24 horas do dia Exatamente. connosco. Existem muitas formas de cuidar. Sim, sim. E enquanto você não estava bem, você não poderia cuidar da melhor forma, não é? Não. Mas a certa altura vai para a França. A certa altura as coisas não estavam bem. O trabalho que eu estava fechou. Eu trabalhava na Sonai no Clix, canal da Sonai.com, e era chefe de equipa lá, ganhava bem, dava para ter as minhas coisinhas, para me sustentar, não é? Certo. Entretanto arranjei um companheiro, portanto que realmente gostei muito dessa pessoa e ele de mim. Tratava-me como uma princesa, sem dúvida. Acho que foi das pessoas que me melhor tratou até hoje, foi essa pessoa. E eu cheguei a um ponto que não estava a dar aqui, tive que ir para... Vi um anúncio no jornal para babysitter. E eu assim, caramba, será agora que isto está tão mal? Não estou a conseguir lidar, porque eu fiquei sem trabalho e o fundo de desemprego deu-me 200 euros. E o que é que dava isso? Nem para As pagar, despesas nem todas. para a casa. Nem para a casa. E eu, vai ser da minha vida. Então, vi esse anúncio, arrisquei. E então um senhor vinha cá a Exponor. E eu fui a ter uma reunião lá na Exponor com ele. Para babysitter. E ele era um senhor muito charmoso, muito bonito. Que chegou de Porsche, assim, vê-se bem que era pessoal assim, eu assim, lá, com medo. Aí eu até era uma rapariga bonita na altura e tudo, assim. E continua a ser. Agora eu pintava, está bem e gasta. Não está nada. Mas, e eu tive assim um bocado de receio. E então a reunião com ele eu disse, olha, eu aceito o seu trabalho, mas só quero que saiba que eu sou uma mulher honesta e eu vou para criar os seus filhos e não admito qualquer falta de respeito. E ele entendeu. Como homem, acho que bastou eu essas palavras. Claro. E ele virou-se para mim, foi super educado e disse-me, é uma mulher muito bonita, mas não é daí que eu vou desrespeitá-la. Vai para realmente cuidar dos meus filhos e eu terei todo o respeito por si. E assim foi. Ele, na altura, eu até fiquei em casa dele e eu cuidava dos 3 filhos dele, que também tinha 3. Portanto, que eram ariscas, meu Deus, ariscas. Entretanto, ele também teve muitos problemas e teve que vir para Portugal e deixou-me na casa dele. O que é que eu faço aqui sem notícias do homem, numa casa aqui, sem comer, sem beber?
Entretanto, houve uma moça que acabei por conhecer lá e ela disse-me, olha, estão a precisar na Benelux, que era uma casa aqui, uma loja lá, para substituir uma pessoa durante o mês de agosto. Queres ir? E eu, claro. Eu sem dinheiro, sem para comer nem nada. Exatamente. Claro, eu vou fazer qualquer coisa. E fui. Fui para lá esse mês, só que chegou ao fim do mês e eles usam muito o termo guardar. E a patroa disse-me a mim, vieste ao mês, mas eu vou-te guardar. Vais ficar connosco, gostávamos muito de ti. Bom. E assim fiquei, há anos lá. Que eu adoro, mesmo que ainda hoje, ainda há pouco telefonei para a minha ex-patroa, que era a Madame Denise, e recebem-me sempre com muito carinho. Quando vejo cá, Maria, quando vejo saudades tuas, são pessoas que ficaram no meu coração. Para sempre. Ainda bem. E depois regressa a Portugal para tomar conta dos seus pais? Sim, entretanto eu deixei a Benelux para cuidar. Porquê? Porque tive uma proposta de uma doutora para cuidar do seu marido, que era doutor, com a demência. Um homem novo de 62 anos só, mas já com demência. E era ao pé de casa. Eu não bastava a trabalhar só 4 horas e a ganhar o mesmo que trabalhava na Benelux. Foi uma proposta irrecusável. Falei com os meus patrões e ela disse, Maria, compreendo-te. Tenho muita pena que nos deixes, mas eu compreendo-te. Quem dá mais é que é amigo. Claro. E então aprendi muito a cuidar de idosos. E de idosos neste caso não como pessoas com demência, porque ele não era idoso, ele era um doutor super jovem. Certo. E passeava com ele, chegava à casa, comia. Era só isso que eu fazia. Só cuidar, passear com ele, mais nada. E ganhava o mesmo que ganhava na Benelux. E pertinho de casa. Portanto, foi ótimo. E depois ficou a tomar conta dos seus pais, não é? E depois nisso, deixei a doutor para vir cuidar dos meus pais. O meu pai também já estava a ficar com demência. A minha sobrinha dizia, ai tia, ele, de certeza, ele já esquece as coisas, ele faz cada coisa. E eu vi logo. E como é que foi isso? Foi complicado ver o meu pai cada vez, porque a demência é uma doença que vai muito rápido. E que começamos a vê-los a definhar, não é? A esquecerem-se de tudo. É uma doença, foi muito rápido. Eu comecei, eu já notei que havia coisas que já... Pronto, a minha sobrinha realmente já me tinha dito, oh, tia, olha, que eu às vezes vejo-me aqui aflita, porque... E quando cheguei realmente vi que ele... A minha mãe não, mas o meu pai estava. Meu pai estava. E então eu vi meu pai a cair muito rápido. E depois em casa a minha mãe não conseguia aturar o meu pai. Eu não aturo, eu quero fugir daqui, porque ele não alargava um segundo. E a Fátima no meio disso tudo. E depois eu tive que arranjar a doutora. Ela era bom para uma ocupação quando eles têm demência, ir para um centro de dia, porque os faz bem à demência, de ter jogos, de ter isso tudo. E eu via a minha mãe muito nervosa sempre, coitada. Eu primeiro me culpei um bocado, mas eu dou-lhe valor, porque era muito difícil ele estar ali sempre ao lado dela, e agora põe-me a mão, e agora era muito complicado. Ela também não era nova. Certo. Não é? E então gostava-me muito, chorei muitas vezes o meu pai a ir, e doía-me vê-lo aí, Temos coitadinha. sempre tendência a culpar. E depois, assim, meu Deus, mas tinha que ser. E a doutora disse-me, tem que ser, faz-lhe bem, não se culpe. Exatamente, mas é difícil. Muito. É difícil. Muito. E depois, a certa altura... O meu paizinho, notei que ele não estava bem, e eu disse ao paizinho, o que é que se passa? E ele caía-me assim boladinho. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. Chamei logo a ambulância. E veio a ambulância e levou. E fui logo, eu levou e eu fui atrás. E ele estava com uma infecção urinária. E ela disse, mas ele está muito caído, vamos deixá-lo cá. Mas antes não tivesse deixado. Porque ele depois apanhou uma bactéria no hospital. E essa bactéria matou. Foi o fim dele. E como é que a Foi muito Fátima lida com este processo de luto? Não foi fácil. O meu pai, eu tive um ano. Foi muito, muito difícil, meu pai. Ainda em depressão sem ter a ninguém. E como é que... Mas superei. Claro, Mas sim. superei. E como é que superou essa questão? Essa questão foi... Olha, a música ajudou muito. Ajudou imenso? Ajudou. O facto de cantar não é para ser famosa. Vocês já devem ter notado que eu nem estou aí. De vez em quando canto, ou às vezes vou a Alexandra, mas não é para ser famosa. É para exteriorizar o que vai no coração, não é? Por outras palavras.
Às vezes estas coisas, distrações, é que me acalma. E faz-me esquecer todo. E então esta música, o Alexandre tem sido incansável. É mais que o irmão para mim. Ele sabe disso, que eu gosto muito dele. Do Elvio também. O Elvio costuma dizer, ele é o meu menino. Tenho um filhote e o Alexandre é o irmão. Mas recentemente teve também outra E perda. depois pertinho da minha mãe, que já estava muito... A minha mãe, quando o meu paizinho faleceu, ela foi ser um bocadinho difícil, já que o meu pai, ela era coitadita. E ela comigo fez-me assim um bocadinho também o que fazia o meu paizito, mas comecei a dizer, mãe, eu estou a cuidar de ti, não te esqueças. A gente deve amar quem nos cuida. E eu, sabes, mãe, uma coisa que eu te vou dizer, disse muitas vezes estas palavras. A gente dá o que recebe. Tu dás muito amor, tu vais ver o amor todo que eu te tenho para dar. E ela ficava assim a olhar para mim, e o que é certo é que a minha mãe começou a modificar. Começou-me a dar valor. Eu montava-lhe a fraldinha, ela dizia obrigada, filha, com os olhos cheios de água. Eu dava-lhe banhinho. Chegou um ponto que eu tive que começar a pagar uma pessoa para me ajudar, porque ela já não podia, era tão pesada, era horrível, para me dar a cama e tudo. E ela agarrava-se a mim, e ela dava um beijinho, eu dava beijinhos, e que ela nunca foi pessoa de pedir beijos. E ela, uns tempos para cá, já me pedia, senta-te aqui. Eu sentava, conversava com ela, e já não era a mesma pessoa de antes. Começou a dar-me valor. E nessa fase dela me começou a dar a valor, eu peguei muito a ela. Peguei mesmo muito, muito. Era aquela pessoa que eu, olha mãe, olha, hoje vou cantar. E ela ficava toda contente. Ela queria vê-la na televisão, não E ela era? depois um dia virou-se para mim. E estava a dar aquele programa que dava aos domingos, ou aos domingões, e era assim. E ela virou-se, por que é que tu também não vais ali? Tu cantas tão bem. Disse, olha mãe, deixa lá, já me vês na televisão do Alexandre, eu até brincava assim. E ela ficava assim, está bem. E depois via aquelas apresentadoras, e às vezes saía-se também com essa. Olha, tu sabias apresentar melhor que ela, tu é que havias estar ali. E a gente, oh mãe, tu dizes isso porque eu sou filha, não é? Para vocês mais, os filhos são os mais bonitos, são os que sabem melhor. Eu para apresentadora não tinha jeito nenhum, não é? Mas, coitadita, na ideia dela, saiu só umas vezes com essa. E eu, pronto, ria-me com ela e Isto está a ser muito era a minha difícil. companhia. Era. Quando eu tinha que ir a algum lado, vinha o meu Tiago, o meu filho, vinha a minha Patrícia. Foram os braços direitos para que a avó não estivesse ali sozinha. Claro. Isto está a ser muito difícil agora, superar Muito. essa perda, não é? Sinto-me só. Como é que faz para lidar com essa solidão? Olha, durante a noite é difícil. Durante o dia tento distrair. Olha, venho a Isabel, às vezes vou ao Alexandre, vou à minha filha. Meus filhos tentam-me levar ao cinema, ou levar-me um outro domingo ao mini-golf. É isto. E acho que Até separar. E com um sorriso, e tem que ser assim. esquecer. Olhe para aí, para o espelho. Quem é essa mulher bonita que está aí? Lutadora, É uma lutadora. quer ser feliz. E tem tudo para ser feliz, não é? Vai tentar. Tem tudo. Isto é uma fase, Fátima, que tem que passar por ela. Não é Sim. o seu processo de luto. Sim. Começa com a aceitação e de reinventar esta nova vida. Sem essas pessoas que amava Sim. e que continuam a amar. Sim. Mas a sua mãe continua presente. Sim. Eu amo eternamente ela também. E a Fátima é uma grande mulher. E a Obrigada. sua mãe de certeza que tem muito orgulho na Fátima como mulher, como artista. Quando canta as suas músicas, com a sua voz linda que tem. Às vezes. Tem. Então é uma lutadora que está aí, certo? Certo, Isabel.
Há alguma coisa que eu gostasse de dizer? Não. Só que sejam felizes e deixem-me ser feliz. Só isso. E vai ser. Assim seja. Tenho uma mensagem para si. Eu adoro estas cartas. São cartas com uma mensagem. Então, retire, por favor. O espelho. É lá. Então eu vou ler aqui. Espelho. Espelho meu, espelho meu. Há alguém mais consciente do que eu? É a pergunta que a sua alma lhe propõe, instante a instante, para que se possa transformar. Ser consciente de si, dos outros e da vida é o maior presente que pode receber de si e também dar à humanidade. Vá ao espelho, olhe fundo nos seus olhos e deixe estar uns minutos a contemplar. Conecte-se consigo. Aperceba-se daquele que observa e que é observado. E agora que se funde num só, na unidade em si. Você é o todo e o todo está em si, na unidade de todas as coisas. Vejo-me no espelho da vida, expandindo a minha consciência e evoluo. As portas da realização em todas as áreas da minha vida estão abertas e atravesso-as com alegria. Tenho experiências todos os dias e sinto-me valorizada, amada e capaz. Muito bem. Assim seja. Assim seja, foi a mensagem que saiu para si. Vou fazer por isso. Espero que tenha gostado, Fátima. Muito, Isabel. Foi um bocadinho, mas acho que foi muito bom. Muito abracinho. obrigada. Obrigada. Não é com mil e uma palavra que vou conseguir te mostrar todo o amor que sinto por ti. Sabes bem, minha irmã, que para ti não sei fingir. E nem penses que é pelo motivo de estares assim. Eu fui sempre e serei tua amiga, mesmo sendo irmã. Não será a distância que nos irá separar. Estarei sempre ao teu lado, ontem, hoje e amanhã. Sempre juntas, porque ainda temos muito para dar. Minha irmã, és a força, és a minha vida, és minha paixão. Companheira, és aquela amiga, tu és minha irmã. És meu anjo e a luz que ilumina o meu coração. Minha irmã, és a força, és a minha vida, és minha paixão. Companheira, és aquela amiga, tu és minha irmã. És meu anjo e a luz que ilumina o meu coração.
mesmo sendo irmã. Não será a distância que nos irá separar. Estarei sempre ao teu lado, ontem, hoje e amanhã. Sempre juntas porque ainda temos muito para dar. Sempre que eu regresso é a tua presença que eu mais peço. Ter aquele abraço que também mereço de ti, minha irmã, que eu nunca me esqueço. Minha irmã, és a força, és a minha vida, és minha paixão. Companheira, és aquela amiga, tu és minha irmã. És meu anjo e a luz que ilumina o meu coração. Minha irmã, és a força, és a minha vida, és minha paixão. Companheira, és aquela amiga, tu és minha irmã. És meu anjo e a luz que ilumina o meu coração. Te amo, irmã. Este podcast foi patrocinado por